Podes Hora On! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Podes Hora, o programa de podcast sobre educação corporativa que ajuda você a entender todos os fundamentos, os pilares da educação corporativa de qualidade, trazendo histórias inspiradoras para você crescer, né? Levar a sua empresa para um próximo patamar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Zora Viana, sou CEO e fundadora da Faculdade FEX Educação, a única faculdade brasileira que nasceu com a missão de ajudar pessoas e empresas a desenvolverem produtos de educação reconhecidos oficialmente, cursos, treinamentos, pós-graduações, MBAs sob medida dentro das empresas ou até mesmo para empreendedores que querem monetizar o seu conhecimento através, né, da certificação acadêmica. Então, a nossa missão aqui com vocês é ajudar a apoiar nesse processo de transformação. E hoje eu estou com uma convidada muito especial e eu quero puxar você para o nosso compromisso, que é o quê? Você já deixar o seu curtir, porque quando você clica em curtir, esse conteúdo chega para mais pessoas. Você compartilhar com o seu grupo de líderes, interagir aqui com a gente, deixar o seu insight poderoso aqui nos comentários desse vídeo. E o mais importante, aproveitar para fazer mudanças significativas na sua vida, na vida da tua empresa, na vida das pessoas que trabalham com vocês. Afinal, o seu óbvio é um milagre de alguém. Então, vem comigo para a gente receber com muita energia a minha convidada de hoje, que vai mudar a forma como você enxerga o ser humano dentro das organizações. Ela é pedagoga há 23 anos, neuropsicóloga, ela é pedagoga há 23 anos, neuropsicopedagoga, mestranda em neurociências, escritora premiada e fundadora do programa Ritmo Inteligente, um método que ela desenvolveu com os próprios estudos de mestrado e depois de quase ser diagnosticada com depressão por 4 vezes e, não era depressão. A gente vai falar sobre isso. Era exaustão do sistema nervoso. O que será que é isso? Vamos entender um pouquinho dessa história, porque ela transformou tudo isso que ela viveu numa ciência que hoje ela aplica em líderes e equipes. Ela acredita que a próxima grande revolução da educação corporativa não está nos slides, não está nas trilhas de aprendizagem, está no cérebro dos colaboradores. Seja muito bem-vinda ao Podes Hora, Fernanda Martins. Olá, Zora, é muito prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que te acompanham. Eu já admiro o seu trabalho, então é um prazer real estar aqui. Que bom, fico muito feliz, viu? É um prazer muito grande ter você por aqui. E vamos começar conhecendo um pouquinho mais você. Você falou que é pedagoga há 23 anos, neuropsicopedagoga, né? Até falei neuropsicóloga ali, porque eu me especializei em neuropsicologia. O que aconteceu no caminho que te fez sair da sala de aula e fundar o seu próprio negócio, sua própria consultoria, o Ser Mais Neurociência? Olha, essa trajetória eu falo que foi aquela questão que a gente vai empurrado, sabe? Não foi intencional. Eu trabalhei no chão da escola 18 anos com crianças, adolescentes e, paralelamente, obviamente, a família dessas crianças e adolescentes. E eu era aquela pessoa que eu não imaginava sair da sala de aula. E sabe aquele padrão de CLT, de chegar, trabalhar, entregar, ir embora para casa e não ter mais nenhuma preocupação, a não ser corrigir provas e fazer relatórios? Essa era a Fernanda de alguns anos atrás. Porém, eu no final, né, da minha trajetória como professora, eu sempre gostei de estudar, eu sempre busquei aperfeiçoamento, porque eu acredito que tudo parte do conhecimento. A educação é o que move, é o que transforma. E eu fui estudar neuropsicopedagogia, que todo mundo me chama de neuropsicóloga, então tá normal. E aí eu fui estudar neuropsicopedagogia, que eu nem sabia o que era, e eu me encantei pelas neurociências. Eu fiquei assim encantada com essa possibilidade. É claro que o meu curso ele era mais voltado para a aprendizagem, né, para a cognição da aprendizagem.
porque a gente trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, a gente ajuda crianças, adolescentes e adultos também, muitas pessoas não sabem, eu também trabalho com adultos no consultório, a aprender de uma maneira mais eficiente. Então, eu trabalho com crianças e adolescentes e adultos com TDAH, com altas habilidades, superdotação. Então, todo cérebro que não é típico, eu trabalho, ajudo ele a performar. E eu saí da escola na época da pandemia, muitas escolas fecharam, e eu fui para o consultório. Então, lá vou eu empreender, ser líder da minha própria empresa. E vieram todos esses desafios. Só que eu também percebia que vinham famílias, mães, líderes, que eles queriam ajudar o filho com o diagnóstico, com a aprendizagem, mas eles estavam também precisando dessa ajuda. Eu fui fazer educação parental para ajudar essas famílias, mas foi crescendo, tomando outra proporção. Fui fazer o mestrado de neurociências, porque há 7 anos eu não parei de estudar. E aí eu fui trabalhar com comportamento e desenvolvimento. Deixei a educação um pouquinho do lado, mas ela vai permeando tudo. E aí foi assim que eu saí da sala de aula, comecei a empreender. E aí vieram os desafios. Ser líder da minha própria empresa. Muito bom, parabéns, viu? Uma jornada e tanto. Você quase foi diagnosticada com depressão no meio de tudo isso. E em todas as vezes a conclusão foi exaustão. Como que é essa diferença de diagnóstico e como que foi passar por isso? Os sintomas da depressão e da exaustão, eles caminham muito próximo. A gente performa, né? A diferença é que na depressão a gente não consegue performar, mas a gente sente tristeza, a gente sente cansaço, a gente tem apatia. Na exaustão, a gente por fora está entregando, a gente está fazendo tudo o que a gente precisa. A gente entrega resultado. Muitas vezes, quem é mãe, a gente é mãe. Por fora, a gente está funcionando, mas por dentro, a gente está desmoronando. E como eu disse, a hora que eu fui empreender, a hora que eu saí da CLT, eu vi os desafios que é ser líder da sua própria empresa, que é tomar muitas decisões. É um cérebro que tem que estar ativo muito. E aí, no começo, vem aqueles desafios. Então, por fora a gente entrega e por dentro parecia que eu era uma pessoa deprimida. E aí eu passava com uma psicóloga e ela falava, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um neurologista, porque eu acredito que você esteja com depressão, porque a gente sente uma tristeza, a gente quer entregar e não consegue, a gente quer performar, mas a gente sabe que a gente pode dar mais, mas a gente não consegue, a gente fica no modo esforço. Eu falo que a gente faz tudo com muito esforço. A gente faz, mas com esforço. E aí ela me encaminhou. Eu falei, não, eu não tenho depressão. E aí eu já estudava e aí eu comecei a trabalhar com o meu cérebro. Então, eu fazia pausas estratégicas durante o dia. Eu trabalhei com o ciclo ultradiano, que é o ciclo do nosso cérebro. E aí eu comecei a fazer blocos estratégicos de trabalho. Comecei a utilizar os recursos que eu aprendia, né, da neurociência. E aí eu sarei, vamos dizer assim, né? Não fechou o diagnóstico e eu melhorei. Passou o tempo, os desafios não vão embora, né? E aí, de novo, captar cliente, vender, gerar equipe, fazer tudo que um líder faz. Mudei de psicóloga, a mesma coisa. Fernanda, vai no neurologista, vai no psiquiatra. E eu não gosto de tomar remédio, né? Eu sou uma pessoa que eu não tomo remédio nem para dor de cabeça. E ela falava assim: não, talvez nem falem para você tomar remédio, que ela sabia que essa era a minha dor, né? De novo, fui olhar para o meu cérebro, fui mudar os hábitos. A gente tem hábitos neuroprotetores, hábitos que vão proteger o nosso cérebro do excesso de demandas, de tudo que a gente precisa dar conta. De novo, mudei e, de novo, não era depressão. Não precisei me medicar, não precisei de acompanhamento, era apenas um cérebro exausto.
Muito bom, muito bom. E essa percepção e o quanto a gente tem que ter cuidado com os diagnósticos também, né, Fernanda? Eu acho que a tua história ela traz esse alerta para a gente do quanto, primeiro, o bem-estar ele não é uma responsabilidade só da empresa, ele também é uma responsabilidade do uso do seu tempo, de como que você faz as pausas, como você gerencia. Então, tudo que você trouxe foram ações muito mais ligadas à sua postura do que ações ligadas a um terceiro, seja uma empresa, seja um cliente, e assim por diante. Então, a gente precisa olhar um pouquinho, com um pouco mais de cuidado para isso. Agora, o que, que é o método ritmo inteligente? Conta um pouquinho para a gente por que, que você decidiu, né, focar nessa metodologia, registrar essa marca, como que foi? Você trouxe algo muito interessante, que é a autorresponsabilidade. Hoje, né, com a escala 6 por 1, a NR1, eu vejo empresários falando assim, mas e quem cuida da saúde do empresário? Quem cuida da saúde do líder? Porque a gente precisa cuidar da saúde dos funcionários, mas o que acontece? Sobrecarrega ainda mais o líder. E aí eu percebi que se eu conseguir fazer comigo, eu conseguiria replicar isso para outras pessoas. Foi aí que eu desenvolvi o método, ele é uma metodologia comprovada, ele tem bases na neurociências e a minha prática. Então, eu tenho ferramentas, estratégias para que a pessoa aplique no dia a dia. E assim, o que eu gosto são questões de 10, 15 minutos. Por quê? Pessoas exaustas, sobrecarregadas, quase no burnout, qualquer coisa que a gente peça para ela fazer parece muito. Elas não querem fazer mais, porque elas já fazem demais. Então, eu faço pequenos ajustes de 10, 15 minutos, como a pausa, como trabalhar em blocos, como utilizar a luz natural ao acordar, a hora de tomar café, o primeiro café e o último café vai mudar na qualidade do seu sono e vai reverberar, né, na qualidade do seu desempenho. Então, o ritmo inteligente, ele é isso. Eu pego a sua rotina, eu pego o horário que você acorda, até a hora que você dorme, qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo. Tem pessoas que vão querer ter mais tempo de qualidade com a família. Tem pessoas que vão querer trabalhar a espiritualidade. Tem pessoas que vão querer prosperar, produzir ainda mais. A gente ajusta tudo isso com esses hábitos que, protegendo o seu cérebro, você consegue estar mais preparado. Você sai do modo esforço e entra no modo eficiência cerebral. Perfeito. E você diz que o maior erro do TD, né, dentro das empresas é não considerar o cérebro dos colaboradores nas ações. E eu achei essa reflexão bem interessante, porque a gente vive um paradoxo hoje, Fernanda, que é a velocidade que a gente é capaz de criar coisas com inteligência artificial, né, com todos os recursos tecnológicos e de automações, e um cérebro que, como eu digo, o aprendizado é longo, o aprendizado ele não é rápido. Né? E quem fala que o aprendizado é rápido está mentindo, porque a gente leva tempo para aprender as coisas, e eu acredito muito que a gente vai viver esse grande desafio agora, que é como integrar o processo de aprendizagem à velocidade da capacidade de implantação. Às vezes eu mesma me deparo com esse sentimento de, nossa, eu sei que já tem tecnologia capaz de implementar essa área nova na empresa, só que eu não tenho ninguém preparado, né, para poder fazer isso. A curva de aprendizagem do cérebro humano não mudou com o advento da inteligência artificial. Como é que você enxerga esse paradoxo? É exatamente sobre isso. O cérebro, biologicamente, ele é o mesmo, é o que você falou. Nosso cérebro não mudou. O que mudou foi o entorno, o que mudou foi o ambiente, foram os estímulos e esse excesso de informações. E o que acontece? Hoje, a gente investe em conhecimento, em técnica, em treinamento, a gente investe em tudo. Mas se a gente não prepara o cérebro para ele receber tudo isso, é como se a gente estivesse jogando água numa esponja encharcada. Ele não absorve. Então é isso que vem acontecendo. A gente está enchendo o nosso cérebro de informações, de estímulos, de demandas, mas ele já está sobrecarregado, então ele não absorve o que ele precisa absorver.
Por isso que a gente precisa fazer uma descompreensão cerebral para que a gente até consiga entender, absorver e se apropriar desses conhecimentos que vão precisar de constância e repetição, né? O aprendizado vem da constância e da repetição. E aí a pessoa não está preparada para entrar essas informações. Então, o nosso cérebro está sempre sobrecarregado, lotado. Então, eu falo que não é sobre o que a gente faz, é sobre a gente não ter essa gestão do que a gente faz. O pior inimigo do cérebro é a multitarefa, né? Que muitas vezes a gente achava que nosso superpoder era ser multitarefa. Só que a multitarefa, ela só está sobrecarregando o nosso cérebro. A gente é bom em fazer muitas coisas, mas não ao mesmo tempo. Se a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, todas elas vão cair a qualidade e o desempenho. Então, é melhor a gente fazer, sim, muitas coisas, mas uma de cada vez. Por isso que eu trabalho com blocos estratégicos. Você vai ter o bloco da cognição, o bloco da criatividade, o bloco da execução, mas tudo ao mesmo tempo não dá certo. Então, a gente precisa entender que o cérebro sobrecarregado, ele nem absorve, ele não consegue planejar adequadamente, ele não tem clareza de tomada de decisões, ele não executa o que ele poderia se ele tivesse com espaço interno para performar melhor. Perfeito. Muito bom. É interessante essa visão, e isso vai muito ao encontro da nossa missão dentro das empresas de criar universidades corporativas que transformam empresas em ambientes de aprendizado contínuo. Então, quando você tem eu defendo muito essa ideia de que quando você tem uma escola dentro da tua empresa, essa escola forma melhor os colaboradores e traz uma capacidade, que eu queria conhecer um pouquinho da tua visão e dos seus estudos, da reciclagem, né? Porque você assistir, é igual assistir filme, você assistiu o mesmo filme 5 vezes, você vai absorver, né, um percentual diferente de cada vez que você vir. E só a pessoa muito júnior, como por exemplo, eu brinquei com meu filho, falei, filho, tá na hora de você ler de novo a sua coleção das Aventuras de Mike, né? Que é uma coleção de livros, talvez você já até ouviu falar, né? Porque você também tem filhos. Aí ele, nossa, mas de novo, eu já li uma vez. Aí eu falei, tá, mas uma vez não é suficiente para você ler, né? Você precisa ler 2, 3, 4 vezes. Então, somente uma criança acredita que é suficiente você assistir apenas uma vez, mas a gente, quanto mais assiste, mais absorve. Como que você enxerga esse processo de assimilação do conhecimento e da estratégia da reciclagem como aumento de retenção? Tá. A gente pensando nessa perspectiva, para transformar um conhecimento em prática realmente, para transformar em ou prática ou comportamento, que às vezes a gente quer desenvolver um comportamento, né, de alguma pessoa, a gente vai precisar de energia, atenção, clareza e a constância. Se a gente faz uma vez só e não repete, a gente perde, a gente não tem a retenção. E tudo isso depende do cérebro eficiente. Então, por exemplo, se a gente aprendeu uma vez e não utilizou mais, a gente vai esquecer ou a gente não vai ter tanto domínio. Eu brinco aqui em casa que, assim, às vezes elas falam assim, ai, mãe, sei lá, vamos supor que eu perguntei, quanto que é 5 mais 5? Ah, não sei. Eu esqueci. Eu falei, então você não aprendeu, porque o que a gente aprende, a gente não esquece. Mas, se a gente não sabe reproduzir, é porque a gente não repetiu o suficiente. O segredo está na constância. E a reciclagem nada mais é do que essa constância, tanto prática quanto retomar conteúdos, retomar práticas, retomar o conhecimento. Porque se a gente ouve uma vez, vai esquecer. Então, a gente precisa dessa constância para ir formando, para ir realmente consolidando ou uma prática ou um comportamento a partir desse conhecimento. Então, eu falo, né? Autoescola, a gente faz uma aula só e pronto, já sai dirigindo. A gente aprendeu a andar, a primeira vez a gente saiu andando, a gente foi precisando
né? Reciclar e fazer de novo, e fazer de novo, e criar novas habilidades. Tudo na vida é a constância, é essa reciclagem. E cada vez que a gente volta, né, a revisitar, a gente aprende melhor, a gente cria novas conexões, as sinapses vão se fortalecendo cada vez que a gente vai criando esse padrão neuronal. Então, é por isso que precisa da repetição, da constância. Perfeito. E olha só, a doutora Fabiana, ela deixou uma pergunta aqui no nosso canal de transmissão: como fazer essa gestão de aprendizagem e essa gestão emocional diante das multitarefas? Nossa, muito legal, né? Porque é a gestão, é bem complexo, né? Explicar isso em tão pouco tempo é algo que a gente aprende muito mais na prática, vamos dizer assim. Por isso que o programa Ritmo Inteligente, cada encontro que eu faço, né, com esses clientes ou com equipes, eles vão entendendo quais são as demandas, como ele lida, como ele percebe essa demanda. Eu tenho clientes que elas falam assim, gente, ritmo inteligente é autoconhecimento e presença. Você não consegue sair do mesmo jeito que você entrou, porque a pessoa vai entender o que muitas pessoas trazem como dor, procrastinação ou não sabem lidar com os imprevistos. Isso aparece muito com as pessoas que chegam. Então, o que isso gera? Gera uma dor, gera um desconforto. E o que acontece? Ontem eu fiz até um evento, né, que chama Ritmo Inteligente Experience, que eu convidei empresárias para viver esse momento. E eu trouxe para elas uma questão que o nosso cérebro ele não identifica a ameaça. O que é a ameaça? Ele não diferencia. Então, quando ele se sente ameaçado, quando ele vê um leão, e ele se sente ameaçado quando ele, por exemplo, vem essa demanda de não vou dar conta de entregar esse projeto amanhã. Ele entra num alerta de ameaça, um sistema de ameaça, porque ele não entende qual é a ameaça. Tudo é ameaça. Ele recebe essa emoção desconfortável, ele se sente ameaçado, seja por um leão, ou seja por um prazo que gerou esse desconforto, essa ansiedade. E o que a gente faz? A gente trabalha a regulação dessa emoção. A gente precisa entender que primeiro é ter clareza do que é real, o que é um leão de verdade, e a clareza do que o nosso cérebro está criando aquele cenário trágico. O nosso cérebro, ele cria coisas... 99% dos nossos medos, das nossas angústias, não se tornam reais, das nossas preocupações. Então, ele está mais sobrecarregado, preocupando com realmente a realidade. Então, primeiro eu ajudo a pessoa a entender o que é real mesmo, ou o que você está só imaginando que vai ser aquele problema. A gente começa muito por aí. E aí a gente ajuda nessas demandas com essas estratégias de bloco para o seu cérebro entender que você tem esse autodomínio. Por que o nosso cérebro se desespera? Ele vê aquelas caixas abertas, aquelas abas abertas de demanda, e ele fala, não vou dar conta, não vou dar conta. E se você não ajuda ele a entender que você tem um sistema de gestão de tempo, de hábitos neuroprotetores, ele vai ficando muito mais ansioso. E aí você vai mostrar para o seu cérebro com técnicas e ferramentas e ações diárias de 10, 15 minutos. Eu sempre gosto de falar que são 10, 15 minutos para a pessoa entender que você, colocando esses hábitos, o seu cérebro vai sair do sistema de ameaça, daquele modo automático, e ele vai se regular. E ele entende que você está tranquila. Então, você tem que dar esse sinal para o seu cérebro. Do tipo, tá tudo bem. Eu dou conta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho muita demanda, sim, mas eu tenho estratégia, eu tenho ferramenta. Então, este é um pilar muito importante do ritmo inteligente. É a gente aprender a usar o nosso cérebro como nosso aliado. Hoje em dia, a gente usa o nosso cérebro como nosso inimigo. A gente quer ir para lá, nosso cérebro quer ir para cá. A gente precisa alinhar esses dois universos, porque ele está dentro da gente. Por isso que as pessoas falam que é autoconhecimento, aliás, é autodomínio total. Com certeza. O autocontrole é a premissa do sucesso, né? Eu acredito bastante. Exatamente.
Agora, assim, ó, vamos falar um pouquinho do que a gente tem visto no mercado dessa... Agora, a onda é o lifestyle. Ai, equilíbrio, cuidar da sua saúde mental e etc. Fazer pausas, né? Você mesmo trouxe isso. Só que o pessoal está começando a romantizar um pouco, né? Existem empresas que investem nisso, mas a gente sabe que empresas em crescimento, empresas em velocidade, né? Empresas que têm que você mesmo tem uma perspectiva de crescimento, você tem que dar mais, né? Você tem que dedicar mais. Como que você costuma orientar as pessoas e as empresas nesse balanço? Porque não dá nem para falar de equilíbrio. O crescimento, ele até a criança para aprender a andar, ela cai. Né? Então, eu não acredito muito nesse equilíbrio, muito muito estruturado do crescimento, mas eu queria muito ver a sua visão, até como neuropsicopedagoga, como que você enxerga essa visão? Nossa, essa pergunta, assim, vem muito de encontro com o que eu falo para as pessoas, porque esse lifestyle, essa onda wellness, né? Ela é uma embalagem, na verdade. Ela é um personagem que as pessoas estão usando, né? Então, sim, são hábitos positivos. Fazer exercício físico é positivo? Super. Ler todo dia? Super. Se alimentar bem? Super. Cuidar das emoções? Super. Mas se o pilar do desenvolvimento profissional, do crescimento, não está alinhado com isso, isso não se sustenta. Isso é só embalagem bonita. Eu falo para as pessoas, você vai vir, as pessoas falam assim: "Ah, vou morar no campo, vou viver na praia". Não adianta, porque o cérebro desregulado vai junto com você. Eu atendo muitas pessoas que falam assim: "Nossa, mas eu passei o final de semana inteiro e voltei mais cansada". Lógico, o seu cérebro foi junto. Então, as empresas precisam mais olhar para o cérebro da pessoa, se ele realmente está descansando, se ele realmente está saindo da exaustão, se ele realmente está fazendo uma descompreensão do que se a pessoa está treinando, se a pessoa está bebendo água, se a pessoa tá... Tudo isso vai corroborar, vai ajudar extremamente. Mas a mente que não para de pensar em todas as demandas, você pode estar fazendo todas as outras questões, todos os outros pilares. A mente ainda está sobrecarregada, até no que ela precisa performar naqueles perfis, né, de corpo bonito, corpo saudável. Então, não é sustentável, porque você está pensando na roupagem desse lifestyle, mas você não está vendo dentro o que sustenta esse lifestyle e a sua produtividade. Por isso que eu falo que ritmo inteligente é uma performance sustentável. Você vai fazer, você vai entregar tudo o que você precisa, só que com menos esforço. Eu tenho clientes que eu falo assim, mas aí, o que você fez a mais depois que você entrou no meu programa? Ela fala, eu não faço mais, eu faço melhor. Eu faço as mesmas coisas que eu fazia, mas no final do dia eu sinto que eu tenho mais tempo e mais energia. Então ela não se desgasta tanto. Uma coisa que às vezes você vai demorar 3 horas para fazer, se o seu cérebro está alinhado com o que você precisa, você vai demorar 1 hora. Eu tenho clientes que falam assim, nossa, no final do dia eu não sei nem o que eu faço com tanto tempo e tanta energia. Aí eu tenho que ajudar ela a pensar, o que você vai fazer? Aí entra o lifestyle. Depois que você deu conta de tudo que você precisava, ainda sobrou tempo e sobrou energia, aí sim você vai ler um livro, você vai meditar, você vai tomar um banho de espuma, você vai tomar um vinho com o marido, mas só depois que você deu conta do que você precisava. Não adianta você querer ter lifestyle sem sustentar o que sustenta o seu lifestyle. Perfeito, muito bom. Agora, você sente resistência ainda dentro das empresas, quando você apresenta sobre neurociência corporativa, ou você acredita que essa resistência já passou e o pessoal já enxerga de uma outra forma? Eu enxergo resistência principalmente por um ponto que eu trouxe aqui, que eu reforcei várias vezes. As empresas acham, né, que a gente que vai ter que fazer mais. Ah, mas eu vou ter que cobrar mais, eu vou ter que demandar mais. Não é isso.
Às vezes são pequenas trocas de ordem de atividades, ou às vezes são práticas de 10, 15 minutos que vão ajudar o cérebro ficar mais eficiente, performar melhor, sair do esforço e entrar no modo eficiência, que você ganha muito mais no final de resultado. Então, as empresas ainda acreditam que vai ser mais uma coisa para fazer, né? Então, mais um checklist para eu cumprir. Não. É só você fazer o que você já faz, só que melhor. E o resultado é mais eficiência, mais tempo, mais energia, mais lucratividade. Eu tenho clientes que eles triplicaram o número de atendimentos, triplicaram o lucro, porque eles aprenderam a performar de uma maneira sustentável, continuando performando, mas sem tanta exaustão, sem sobrecarregar o cérebro com excesso. Então, você vai, sabe, colocando cada coisa na sua caixinha, organizando a casa, e as empresas ainda acham que, não, lá vem alguém que vai me falar que eu tenho que fazer mais coisas. Não, você vai fazer melhor. Muito bom. Agora, compartilhe um pouquinho, então, com o pessoal qual que é o seu principal produto e como que eles podem te encontrar na internet. Tá. Então, o meu programa Ritmo Inteligente é uma metodologia desenvolvida a partir dos meus estudos de mestrado em neurociências, da minha prática, né, da minha quase depressão, que na verdade era uma exaustão. Então, é um programa de acompanhamento. Eu tenho tanto ele individual para aquele empresário, para aquele líder que quer eu olhando para a rotina dele, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, como ele pode tornar o cérebro dele eficiente, porque realmente o nosso cérebro está no modo esforço, sobrecarga, vivendo o automático. Então, eu vou olhar para a rotina dele e vou falar, esse horário faz isso, esse horário faz aquilo, ou às vezes eu só vou falar para inverter. Ao invés de acordar e fazer tal coisa, faz essa outra coisa. Então, são trocas inteligentes que você faz ao longo do seu dia a dia. E tem também esse acompanhamento, né, em grupo. Então, para empresas que querem que eu leve esse treinamento para um grupo, para uma equipe, também funciona. Mesmo ele sendo de uma rotina individual, porque a pessoa tem que estar se cuidando na casa dela também. Então, eu olho para a rotina, para a demanda, ele é exclusivo para essa pessoa, mas eu faço ele coletivo. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo esse treinamento de 15 empresárias. Eu faço um mapeamento de performance cerebral, que eu entrego para a pessoa para ela entender onde ela está perdendo energia, onde ela perde concentração, por que ela está procrastinando, por que ela está com excesso, né, de estímulo mental que atrapalha na clareza. Então, eu faço esse mapeamento cerebral de performance, entrego para a pessoa e eu vou trazendo esses conteúdos, essas informações de hábitos neuroprotetores que vão ajudando ela. E aí a gente vai ajustando fase por fase o que deu certo e o que não deu certo. E aí, onde me encontrar hoje, principalmente no Instagram, que é o @sou.fernandamartins. Lá tem meu WhatsApp, lá tem minha metodologia, e é um programa, eu costumo dizer, né? Qual a diferença do meu programa e talvez de uma psicóloga? Que o meu tem começo, meio e fim. Eu entrego esse resultado para você no final desse programa, né? Então, não é aquela coisa a perder de vista, e tem um objetivo muito claro. E você me traz sua dor e seu desejo, e eu devolvo isso para você em resultados. Para a empresa é a mesma coisa. Profissional com burnout, profissional que se distrai com tudo, profissional que tem essa fadiga, né, ao longo do dia, profissional que tem queda de engajamento ou de queda de desempenho, é um cérebro que está não funcionando adequadamente. Então, eu faço esse mapeamento, eu entendo o que está, quais são os gatilhos que estão atrapalhando a sua performance, e a gente vai trabalhar ponto por ponto para melhorar essa performance cerebral. Muito bem, parabéns, viu? Um trabalho incrível que você faz, e eu gostaria muito que você compartilhasse, se você pudesse deixar assim, com base na sua vida, na sua carreira, um insight que mudou tua vida e que você gostaria de deixar registrado para as próximas gerações. Qual seria? Olha, eu como profissional, né, empresária, mãe de duas, escritora,
eu entendo as múltiplas demandas que temos. E quando eu entendi esse poder, né, da metaplasticidade, da metacognição, eu entendi que tudo estava aqui. Eu falo assim, a gente tem a arma mais poderosa dentro de nós, que é o nosso cérebro. E ele que vai conduzir a vida que a gente tem, para melhor, para pior. E aí eu criei uma frase que eu quero que todo mundo entenda essa frase e cada um vai ajustar para si o que é essa vida, que é a frase: cérebro eficiente é vida potente. Então, essa é o meu legado que eu quero deixar para as pessoas, porque se o cérebro está eficiente, a sua vida é potente no que você quiser. Então, repete aí para o pessoal anotar aqui nos comentários. Com certeza. Cérebro eficiente, vida potente. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Podzora. Já quero deixar aqui o convite para você e todo mundo que está acompanhando participar da nossa comunidade Expert Facts. Essa é uma comunidade gratuita que é dedicada para empreendedorismo na educação. Então, aqui nessa comunidade, a gente traz sempre referências, ensinamentos, direcionamento, técnicas de marketing, vendas, muitas estratégias para vocês que estão empreendendo na área da educação, né? Você é uma empreendedora na área da educação. E eu quero deixar o convite aqui para você e toda a audiência que está acompanhando o nosso Podzora On para participar e te dar os parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, convite aceito, já quero fazer parte. Ah, que bom, que bom. Pessoal, olha, o trabalho que a Fernanda faz, né, é um trabalho muito poderoso, um trabalho incrível, e eu acredito muito na educação como um agente de transformação. Então, eu quero muito dar os parabéns, né, pelo seu trabalho e te agradecer pela presença aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi o maior prazer. Pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o Podzora On. E se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, deixa o seu like, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, compartilha, né? Tem insights poderosos aqui no nosso debate para você multiplicar esse conhecimento na vida de outras pessoas e principalmente priorizar a sua saúde, o seu bem-estar, né? Como que você cuida do seu dia a dia, da sua saúde, porque está no seu controle. Não terceirize o cuidado disso para ninguém. A Faculdade FEX Educação é a única faculdade brasileira especializada em criar cursos e treinamentos sob medida, com validade acadêmica, para pessoas que querem empreender e para empresas. E se você quer conhecer mais o nosso trabalho, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações. Eu te espero na nossa comunidade. Até o próximo episódio. Seja FEX!